Voltamos com o segundo bloco do programa Em Foco, conversando sobre bioética e saúde pública com o Padre Sérgio Grigoletto, aqui da Diocese de Umuarama. Padre Sérgio, nós paramos com aquela informação da campanha da Fraternidade 2012, cujo lema é questão de saúde, né? Antes de entrar nos objetivos específicos, primeiro, para explicar para a gente e para quem está em casa ali, o que é uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica? Então, a campanha da Fraternidade, André, é uma campanha que a Igreja Católica já tem aqui no Brasil há 49 anos. 49 Essa anos. É a 49ª. Onde, durante o período de Quaresma, a Igreja vem fazer um forte apelo, não apenas aos católicos, mas a toda a sociedade brasileira, um apelo de conversão, à luz dos princípios evangélicos. Então, a cada ano, a Igreja coloca em sobressalto, para nossa reflexão, não apenas, volto a repetir, não apenas em âmbito eclesial, mas para toda a sociedade, algum âmbito da nossa vida que precisa ser melhorado à luz do Evangelho. Há uma problemática social sendo discutida a partir de questões religiosas. Exato, Isso. exato. E esse ano a questão é saúde. Esse ano é saúde pública. Saúde pública. E qual que é o principal objetivo dessa discussão, Padre? Então, esse tema, desculpa de dizer, André, mas esse tema é muito importante a gente destacar como foi escolhido, né, o tema da saúde pública para este ano da campanha da Fraternidade. Então, existe no Brasil já há muitos anos uma pastoral da Igreja chamada Pastoral da Saúde. E essa pastoral é organizada a níveis locais, regionais, estaduais e nacional. Né? A maioria das paróquias tem suas equipes de pastoral da saúde. São pessoas muito simples que, na maioria das vezes, prestam trabalho voluntário, visitando, né, assistindo, cuidando dos doentes, sejam em suas casas, assim também no hospital. Mas um apoio efetivo, emocional, religioso. Pois bem, em 1998, num congresso nacional dessa pastoral, que acontece todos os anos, em 98, os agentes de pastoral reunidos em São Paulo, né, muitos dos quais, volto a repetir, são pessoas muito simples, engajadas nas suas paróquias, perceberam a importância e a necessidade de haver uma transformação no atendimento público de saúde no nosso Brasil. Né, que muitas pessoas, infelizmente, ou não tinham acesso ao tratamento, ou o tratamento era muito postergado, enfim, tantas outras dificuldades. Aí iniciou-se, então, entre esses agentes, uma campanha de arrecadação de assinaturas. Em poucos meses foram arrecadadas mais de 145 mil assinaturas. E aí, então, esse projeto foi apresentado à comissão diretora da CNBB, que é a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, e eles, diante de um apelo assim tão forte, diante também de uma realidade muitas vezes tão gritante, que é a saúde pública no Brasil, eles resolveram, então, já colocar esse tema, né, para apresentação em 2012. E assim, então, foi escolhido esse tema. E não é um tema melindroso tratar disso, Padre? Bastante melindroso, né? Porque não apenas a campanha da fraternidade, mas a própria pastoral da saúde, ela se articula em 3 grandes eixos. O eixo solidário, que é esse contato direto com o doente, com a família, né? Também o eixo institucional, que é na organização de campanhas de prevenção de saúde, né? Campanhas também que procuram motivar as pessoas para práticas de hábitos saudáveis. E também o terceiro eixo, que é onde é mais conflitivo, é o político institucional, agindo junto aos conselhos comunitários de saúde, né, aos conselhos municipais de saúde. E, então, é ali, muitas vezes, onde entra em choque, né, entre o organismo público, muitas vezes os gestores, né, e os usuários. Então, é ali que nós devemos chegar e atuar também como igreja, como comunidade. E a intenção da campanha esse ano seria, talvez, adentrar mais nessa perspectiva? Então, o objetivo geral da campanha deste ano é promover uma grande discussão. Uma discussão que nos leve, como sociedade, a conhecer a realidade da saúde pública. E muitas vezes as pessoas falam, às vezes até muitas vezes criticam, mas sem embasamento na realidade. Então, uma discussão que nos leve realmente a conhecer a saúde pública no nosso Brasil e nos motivar também a práticas de hábitos saudáveis. Quando a gente fala de saúde, muitas vezes se pensa na questão já do tratamento de saúde. Né? Quando a pessoa já perdeu a saúde, está doente, precisa fazer um tratamento médico. Então, a campanha da fraternidade vem nos lembrar que a saúde não é apenas o tratamento médico, mas é o meu completo bem-estar físico, emocional, familiar, ambiental, espiritual, e que eu sou, em primeiro lugar, responsável por isso. Né? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, praticar hábitos saudáveis, cuidar da minha alimentação, do meu descanso, do meu repouso, para que eu possa, então, viver
numa condição saudável. O senhor falou desse momento de buscar uma discussão e talvez o aspecto mais conflitivo seja a relação de discutir com a gestão da saúde pública mesmo, né? E me veio à mente a seguinte questão, visões diferentes de questões morais. Por exemplo, o governo, na época do Carnaval, tem a campanha contra a AIDS, distribuição de camisinhas, preservativos, né? E a posição da igreja é outra. Como é que vai discutir posições totalmente diferentes? É conflitivo. É conflitivo. Mas essa questão da AIDS, acho que hoje nem é tanto uma grande dificuldade para nós. Né? A igreja, claro, quando fala contra a camisinha, a igreja não é que fala simplesmente contra o uso da sexualidade, Sim. a prática da sexualidade. A igreja fala de um uso correto, de uma prática correta da sexualidade. E que, infelizmente, muitas vezes nas nossas famílias, nos nossos meios comuns, nós não somos educados para isso. Né? Não basta dizer a um jovem, use camisinha e faça o que você quiser, saia e transa com qualquer um. Né? Isso não é viver a nossa sexualidade de uma forma humana. Não é questão saudável, né? Exato. Nem é saudável. Né? É interessante notar, porque daí vai entrar naquilo que o senhor estava falando mesmo, né? É uma discussão muito mais profunda, não somente de gestão também, Exato. mas de vida, de postura correta, de opiniões, de decisões, né? E é isso que a campanha quer trazer para a reflexão. Claro. Padre, outra questão que eu me coloco, aproveitar que tem um bioeticista aqui, que não é raro ter isso, né? É justamente o fato. Em 2010, se não me engano, se o senhor estava no Brasil já, houve uma questão lá no Nordeste, em Recife precisamente, né? De uma menina de 9 anos que foi violentada pelo padrasto, engravidou de gêmeos e os médicos, a junta médica, decidiu pelo aborto. E a igreja veio lembrar uma questão, olha, o aborto é uma violência à vida. E houve uma discussão muito séria, muito complicada naquela questão. Como é que a igreja apresenta essa discussão do aborto naquela situação, que era uma situação limite mesmo? Então, não estava no Brasil, mas pude acompanhar um pouco pelos meios. Houve repercussões fora? Sim, lá também? diretas, né? Diretas. Estando em Roma, eu morava num colégio chamado Colégio Pontifício Pio Brasileiro, né, que é um colégio da Conferência Episcopal, mantida pela Conferência Episcopal para os padres brasileiros que estudam em Roma. Então, ali, inclusive, tem muitos amigos que eram dessa região do Nordeste. Né? A questão realmente é uma questão muito difícil. Delicada, né? Delicadíssima, mas infelizmente esbarra em situações como essa, onde é muito difícil a gente ter que escolher entre a vida de quem? Da mãe, a vida do filho. Infelizmente, na prática médica, isso não é raro acontecer, né? Não apenas nessa circunstância, mas em muitas outras. Então, é muito difícil, tem que ser muito ponderado, tem que ser um trabalho muito bem feito também a nível emocional, psicológico, né? E eu agora simplesmente não teria capaz de te dizer, né, qual seria a melhor postura. Né? Eu acredito que quem acompanhou o caso, quem esteve lá, sim, talvez tenha condições. Em situações semelhantes a essa, padre, a igreja tem parceria ou acompanhamento em alguns comitês de éticas em hospitais? Sim, em geral nos grandes hospitais, sim. Né? Está presente para discussão mesmo, levantar a problemática. A maioria dos hospitais também, das universidades, que tem curso de medicina, que tem os conselhos de ética, em geral eles sempre reservam também uma vaga, né, nesses comitês para um membro da igreja. Tá. Sobre essa questão dessa relação da igreja com a bioética, a gente vai dar o nosso intervalo e volta com esse gancho depois, perguntando que relações a gente pode estabelecer entre cristianismo e bioética. Não sai daí, rapidinho a gente vai para o intervalo, volta já já, conversando sobre bioética.